Boa noite, professor. Boa É, noite. o nosso grupo vai falar sobre a região norte. Eu sou o Vinícius, aí temos a Letícia, a Maiara e a Thalita. Os primeiros habitantes da região norte, eles foram indígenas e eles estão lá até hoje. Eles vivem em áreas protegidas de conservação. E aí essas áreas foram criadas e são protegidas pelo governo para que os índios possam viver da melhor forma, da forma que eles sempre viveram. Algumas aldeias acabaram por conta de invasão de garimpeiros, mineradores, madeireiras e fazendeiros que construíam por lá. E esses mesmos fazendeiros, garimpeiros, mineradores são os que habitam na região norte, além dos índios. A economia da região norte é composta por 6 atividades principais: pelo comércio, agricultura, pecuária, extrativismo, indústria e o turismo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos geográficos da região norte. Ela é considerada a maior região do Brasil, abrangendo 7 estados: o Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Ela corresponde a cerca de 42% do território nacional e tem a maior floresta tropical do mundo e a maior biodiversidade do planeta. A Amazônia, na região norte, ela abrange cerca de 80% da região. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o clima da região norte. Ele engloba 2 tipos de clima, o equatorial e o tropical. O mais predominante na região é o clima equatorial, devido à sua proximidade com a linha do Equador, onde ele corta os estados do Amapá, Amazonas, Roraima e Pará. Essa linha imaginária do Equador, ela determina onde existe maior incidência do sol na Terra. E esse clima equatorial ele pode ser úmido e semiúmido. No verão, as temperaturas podem chegar a 35 graus durante o dia, porém as chuvas são maiores nessa época. Já no inverno, a temperatura gira em torno de 20 graus durante a noite e o índice pluviométrico é menor. O clima tropical úmido ocorre mais na parte sudeste do Pará e no estado de Tocantins, com 2 estações bem definidas, sendo uma bem chuvosa e uma outra seca. No noroeste do Pará e leste de Roraima, o clima predominante é o equatorial semiúmido, com curtos períodos de seca, temperaturas elevadas durante todo o ano e índices pluviométricos inferiores ao clima do tipo equatorial úmido. Já na parte norte da região, é a mais quente, onde é atravessada pela linha do Equador, onde eu expliquei que é onde incide mais a essência do sol na Terra. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o relevo da região norte. Ele é localizado na planície amazônica, na qual permanece alagada na maior parte do ano. Ela abriga a maior rede fluvial da Terra, que possui a planície de inundação, que é conhecida como várzea, o Planalto Amazônico e a presença de escudos cristalinos. Ela apresenta 3 níveis de relevo: planície, depressão e planalto. Apesar das diversas altitudes, grande parte da região é constituída por uma topografia plana. Lá tem o ponto mais alto do país, com 2.993 metros de altitude, conhecido como Pico da Medina da Serra do Imeri, localizado ao noroeste do estado do Amazonas. Também tem o Pico 31 de Março, com 2.972 metros, e o Planalto Central, que é localizado no sul da região amazônica. Lá nesse relevo da região norte, as áreas mais baixas são divididas em 3 tipos: a Igapós, na qual são as áreas mais baixas, inundadas por rios durante o período de cheia; os terros ou terraços fluviais, que são as varjas que podem ser inundadas durante grandes cheias; e os platôs, que são as áreas que não sofrem inundações e podem chegar a 350 metros de altitude. Os planaltos dessa região são formados principalmente pelos planaltos das Guianas. Já as planícies se estendem ao longo das margens do rio, como no Amazonas, junto às áreas litorâneas. Os relevos dessa região prevalecem em 3 áreas conhecidas: a planície amazônica, na qual acompanha grande bacia fluvial com altitude variando entre 100 e 200 metros acima do nível do mar; a região de Planalto, na qual são as áreas de chapadas e serras, entre 200 e 800 metros
de altitude, como, por exemplo, a Serra dos Carajás, a Serra Pelada, entre outros. Há regiões de maiores altitudes, que são acima de 800 metros, como a Serra do Pacaraíma, na região de Roraima. Bom, agora eu vou falar sobre a vegetação. Ela é formada principalmente pela floresta amazônica, na qual é uma floresta tropical pluvial, com árvores de médio e alto porte. Tem pouca vegetação rasteira e a floresta é muito fechada. Ela é uma floresta densa, com alta biodiversidade animal e vegetal, com extensa fauna e flora. Nessa região também possui cerrados, campos e mangues. Está ligado diretamente ao clima, solo e ao relevo da região. Então, grande parte é formada pela floresta amazônica, ou seja, cerca de 80% da região norte. Ela pode ser dividida em matas de igapó, que são localizadas próximos a rios e em terrenos alagadiços. Parte da floresta que se localiza em terrenos baixos. A mata de várzea, que são as árvores em áreas de inundações perenes, com inundações periódicas, e é situada entre a mata de terra firme e a de igapó, com diversidade de espécies como árvores. E a mata de terra firme são terrenos mais elevados e que não são atingidos por alagamento do rio em nenhum período do ano. Bom, e na parte da hidrografia, é a grande potencial hídrico como a bacia do Amazonas, formada pelo rio Amazonas e seu afluente, e pela bacia do Tocantins-Araguaia. Os rios mais importantes da região são o rio Amazonas e o rio Tocantins, como, por exemplo, na imagem abaixo que eu coloquei o rio Amazonas. Bom, o rio Amazonas, ele atravessa a região norte de oeste para leste, recebendo diversos afluentes. A partir desse encontro de suas águas, como a do Rio Negro, que recebe o nome de Amazonas. Ele possui a maior bacia hidrográfica do mundo, que se chama a Bacia do Amazonas. Bom, a Amazonas é o maior rio do mundo, com extensão de 6.571 quilômetros e um volume, uma média de 180 mil metros cúbicos por segundo. E isso ocorre devido ao elevado índice pluviométrico da região e aos 7.000 afluentes. Possui também cerca de 5 km de largura e pode atingir até 100 metros de profundidade. Em relação ao território, eu busquei uma tabela no site do IBGE, na qual é de 2019, sobre as áreas territoriais do Brasil. E aqui tem uma imagem abaixo mostrando um print que eu tirei da parte da região norte. As regiões do Brasil não tinham somente da região norte, na qual o tamanho territorial equivale a 3.850, 15.943 km² de extensão, aproximadamente 45% da área total do Brasil, é considerada a maior região do Brasil em relação à extensão territorial e a região concentra a maior biodiversidade. E já em relação à população, ao contrário do territorial, onde é a maior do Brasil, ela já é uma região pouco povoada. Ela é a segunda região com menos número de habitantes, superior apenas ao Centro-Oeste. O estado mais populoso é o Pará, e o menos populoso é Roraima. A grande parte da população está distribuída nos centros urbanos. Já a boa concentração urbana e rural nas margens do rio também acontece, como nas cidades do Belém, Manaus, Santarém, Porto Velho, conhecido também como população ribeirinha, devido ao fato da dificuldade de locomoção, com a falta de vias de transporte rodoviário e ferroviário. Então, os meios de deslocamento das pessoas são através de embarcações fluviais, utilizando os rios como via de circulação, a hidrovia. E aqui está a tabela também do IBGE, de 1 de julho de 2020, onde mostra a região norte, a população de cada município, cada estado. Rondônia, Acre, Amazonas, entre outros. Bom, vou falar um pouco agora do patrimônio cultural material. Na região norte, se destaca, além dos bens materiais e patrimônios tombados, também a questão dos conjuntos urbanos, que eles foram formados em relação a decorrências históricas e questões também culturais distintas, né? Diversas. Só que tendo uma estruturação mais comum, a exploração do ciclo da borracha e também a exploração de recursos naturais
da floresta amazônica. Aí eu vou falar de estado a estado, né? São 7. Bom, começando pelo Acre, o IPHAN ele realizou o primeiro tombamento no estado com a inscrição, né, da Casa do Chico Mendes e do seu acervo de livro do tombo histórico em 2011. Chico Mendes ele foi um socioambientalista e sofreu muitos atentados. Aí ele foi morto e a casa, em 2011, ficou como patrimônio histórico. O Acre tem, além disso, o Acre tem 24 museus, segundo o Instituto Brasileiro de Museus, e 15 deles ficam no Rio Branco. No Amapá, a fortaleza de São José do Macapá, datado do século XVII, foi tombada pelo IPHAN em 1950, por sua relevância histórica e arquitetônica, e foi restaurada pelo governo estadual. O Centro Histórico de Macapá também possui atualmente ao menos 30 patrimônios. No Amazonas, o Amazonas ele tem muitas riquezas, tem bastante patrimônios, mas desde 1987 foi a época da instalação da Superintendência do Amazonas. O trabalho de salvaguarda do patrimônio no estado identifica as referências culturais milenares, que são culturas dos índios e tradições também dos povos indígenas. Aí tem o sistema tradicional de agricultura deles, de Rio Negro. E o IPHAN atua na preservação dos monumentos tombados em Manaus, que é a capital do estado, que é onde tem mais monumentos. Bom, aí no Pará, o Pará tem muitos patrimônios. Tem a Avenida Nazaré, tem muitas igrejas, muitos projetos também arquitetônicos tombados lá. Mas os principais que eu coloquei foi o museu, que eu falei sobre o museu, e o Ver Peso, que é esse local da imagem, que é o mercado. Bom, em Rondônia, o IPHAN tombou o Real Forte Príncipe da Beira, localizado às margens do rio Guaporé, na fronteira entre o Brasil e Bolívia, e em Ji-Paraná e Vilhena. Há edificações tombadas, e em Porto Velho, os bens materiais protegidos incluem patrimônio ferroviário da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que é nessa imagenzinha que tem... Desculpa, gente. Que tem o trem. E embaixo tem o forte. Em Roraima, o IPHAN estuda o tombamento do conjunto urbanístico de Boa Vista e ruínas do Forte de São Joaquim, no município de Bonfim. E no site do IPHAN, eles também colocam uma coletânea de artigos de patrimônios culturais de Roraima. Tem em torno de umas 243 páginas, aí fala de muita coisa que tem lá. Só que a principal é esse forte. Em Tocantins, a Superintendência do IPHAN atua na proteção do patrimônio tombado em inatividade, e o Porto Nacional. O Porto Nacional foi tombado em 2008, redefine edificações religiosas e típicas no século XVIII e século XIX. A estrutura urbana do conjunto histórico e paisagístico de Natividade é um patrimônio nacional tombado em 1987. Aí do lado tá a fotinho. Boa noite, eu vou falar um pouquinho do patrimônio cultural imaterial. Os bens culturais de natureza material dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas. E nos lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas
culturais coletivas. Ou seja, a parte de história, lendas, danças, músicas, etc. As músicas e danças. A região norte possui diversas variedades de músicas e danças. Entre os principais estilos de músicas estão o carimbó, que tem influência do batuque africano e também das músicas folclóricas lusitanas. O calipso já é uma música mais agitada, com influência afro-caribenha, e a marujada, que surgiu na festa de louvor a São Benedito. O camaleão é uma dança que utiliza pares separados, e nela eles fazem uma coreografia com passos distintos chamados jornadas. São 2 fileiras de mulheres e homens realizando diversos passos, os quais terminam no passo inicial. As roupas também são importantes. Os homens usam fraque de abas, colete, meias longas, gravata e sapato preto. Já as mulheres usam saias longas, meias brancas e sapatos, e blusas folgadas. Na música, utilizam como instrumento musical cavaquinho e rebeca. A dança do maçarico. É constituída por dançarinos em duplas, que fazem os movimentos de charola e roça-roça, repinicó e maçariçado, geleia de mocotó, expressões dele. Os passos variam entre lentos e ligeiros, e é umbigada. As músicas são tocadas com a ajuda da viola, tambores e rebeca sanfona. A desfeiteira é uma dança constituída de pares que dançam livremente e os dançarinos devem passar pelo menos uma vez na frente do outro grupo musical. Caso a banda encerre a música no momento em que um casal estiver passando, é feita a escolha de um homem ou mulher para que cante os versos da música. E se eles não conseguirem, eles vão ser vaiados e terão que pagar uma prenda, tipo um mico, e será desfeitado. O carimbó é uma dança de origem indígena, uma das mais populares da região, onde os homens devem trajar uma calça curta no estilo pescador e uma camisa estampada. As mulheres usam saia rodada estampadas, blusa, colares e flores presas ao cabelo. Os homens batem palmas para as dançarinas convidar as dançarinas para dançar. Em uma roda de mulheres, balançam as saias para que atinjam a cabeça do seu parceiro que estará no chão. É realizado no intuito de humilhar o homem, para que ele saia da dança. Um dos momentos mais importantes ocorre quando o casal vai para o centro da roda e o homem deve apanhar um lenço com a boca, que foi jogado no chão pelo seu par. Se o feito for satisfatório, ele recebe aplausos. Caso ele não consiga, a mulher joga a saia em seu rosto e ele deve sair da dança. Marimbaré é considerada uma representante da alegria dos negros no Brasil, após a abolição da escravidão. É caracterizada por uma marcha que mescla a religião e o profano. Ela é realizada por duplas e está sempre aparecendo nos festivais do estado. Lundu Marajoara é de origem africana e é uma dança muito sensual, que tem a intenção de mostrar o convite do homem para ter um encontro sexual com a mulher. No primeiro momento, a mulher recusa e depois da insistência do homem, ela aceita. As mulheres utilizam saias coloridas e blusas rendadas. Já os homens vestem calças de preferência branca. E essa dança recebe a ajuda de instrumentos como banjo, cavaquinho e clarinete. A marujada também é outra dança muito popular, né, nessa região. É em homenagem a São Benedito, que acontece no Natal, no dia de São Benedito e no dia 1º de janeiro. Os homens e mulheres que participam recebem o nome de marujos e marujas. Eles bailam pela cidade, reproduzindo gestos de um barco na água. As mulheres ordenam a dança e os homens participam com instrumentos como tambores e violinos. A religiosidade. A região tem diversas crenças com influência da cultura indígena e dos imigrantes que habitavam no norte do Brasil. De acordo com a Constituição, o Brasil não possui uma religião oficial, né? E segundo o censo demográfico, a religião predominante é católica, mas também tem bastante evangélico e contam com seguidores de religiões afro-brasileiras e orientais. Além disso, também tem uma grande parte de gente que não tem religião. As festas. A maior parte das festas tem relação com as danças mencionadas anteriormente, e as 2 maiores são o Círio de Nazaré e o Festival de Parintiri, são as mais conhecidas. Esse Círio de Nazaré, ele reúne cerca de 2 milhões de pessoas, gente de todo mundo vai para essa procissão. É uma das maiores e mais belas procissões do Brasil e do mundo.
O Festival de Paratirins é mais conhecida como a Festa do Boi Bumbá. É uma das variações do Bumba Meu Boi. São 3 noites de apresentações, nas quais são abordados através de alegorias, encenações, aspectos regionais, como lendas, rituais indígenas e costumes dos ribeirinhos. A Festa do Divino é de origem portuguesa e é uma das mais cultuadas em Rondônia. Reúne centenas de fiéis nos meses de abril, maio e junho, proporcionando um belo espetáculo. Os festejos iniciam-se após a quaresma, com a saída da bandeira do Divino, a bandeira vermelha, e possui uma pomba branca, além das várias fitas coloridas, igual está na fotinha aqui do lado. Jerusalém da Amazônia. Manifestação cultural muito comum nos estados que compõem a referida região, na qual se comemora o nascimento de Jesus Cristo, encenando a visita dos 3 magos à Gruta de Belém para adorar o menino Jesus. O Congo ou Congada. É uma manifestação cultural de origem africana, com influência ibérica no que se refere à religiosidade. É popular em toda a região norte e é realizada durante o Natal e nas festividades de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Bom, lendas e mitos. As lendas fazem parte do imaginário e da cultura de determinada região ou país. No Brasil, grande parte das lendas contadas às crianças são originárias ou têm raízes da região norte do país e envolvem os povos das florestas. Todo mundo, acho que em todo o Brasil já escutou um pouco das lendas. A lenda do Boitatá, ela fala sobre uma cobra gigante que vivia de repouso num tronco de árvore da floresta. Um dia, essa cobra despertou faminta e começou a comer os olhos dos animais. A cobra soltava labaredas de fogo pela cabeça. A lenda do boto. O boto cor-de-rosa vive nos rios da Amazônia. Segundo a lenda, ele sai nas primeiras horas da noite e se transforma num lindo jovem vestido com roupas brancas. Ele também usa chapéu branco e o boto seduz jovens solteiras e leva as mulheres para um passeio no fundo do rio, onde costuma engravidá-las. Muitas mulheres da floresta afirmam ter filhos do boto cor-de-rosa. A lenda do Curupira. O Curupira é uma entidade que protege a fauna e a flora da floresta. É conhecido por ter os pés voltados para trás. A lenda do Mapinguari, que eu não conhecia, é um monstro da Amazônia. Ele vive no Pará, Amazonas e Acre. O monstro ele fica perto das margens desertas, dos grandes lagos e lagoas da floresta. A lenda da Yara, que é uma sereia que traz homens com seu canto mágico. Leva as pessoas para o fundo do rio. Segundo a lenda, os homens são sempre atraídos pela beleza da Yara. A lenda da Vitória Régia. Essa lenda conta que a lua era um deus que namorava lindas índias. A jovem guerreira Nayá sonhava com a lua e esperava um dia que ela teria a chance de namorar com o deus lua. Essa paixão virou obsessão. Numa noite, a moça chegou à beira de um lago e viu a lua refletida nas águas. Decidiu banhar ali e acabou morrendo afogada. Comovido pela situação, o deus Lua transformou a jovem em uma estrela das águas, a Vitória Régia. Bom, a gastronomia da região norte é rica em mandioca e peixe. E isso eles herdaram dos costumes indígenas. A variedade de frutas existentes na região se destaca na culinária nacional, assim como na internacional. São exemplos o guaraná, cupuaçu, açaí e a graviola. É importante pontuar que a gastronomia da região norte ela é muito conhecida e muitos turistas acabam visitando a região norte por conta da gastronomia em si. Um desses pratos tradicionais é o pato no tucupi. O tucupi é um líquido extraído da raiz da mandioca e separado da goma, cozido e fermentado de 3 a 5 dias até virar o molho mais popular da região. O sabor é intenso e bem peculiar. Neste prato, o pato é assado, destrinchado e colocado para ferver no tucupi com vários temperos.
é o tacacá. Essa espécie de sopa servida numa cuia natural é típica do Pará, e é facilmente encontrada em em outros estados da região norte. O caldo leva tapioca, camarão, pimenta, jambu, que é uma erva amazônica que deixa a boca um pouco dormente, e o tucupi também. Também tem a caldeira de tambaqui, que o tambaqui é um dos principais peixes amazônicos e é carnudo, e é tão carnudo que suas costelas são a parte mais aproveitada, tanto assadas quanto fritas. O seu sabor é bem marcante e o que faz esse prato ser parte da identidade culinária do norte. Na caldeirada podem ir várias partes do peixe para extrair ainda mais o seu sabor. E são adicionados vegetais, temperos, como pimenta de cheiro, coentro e limão. O açaí, que na verdade é uma fruta, né? Que tem um outro gosto, tem uma presença diferente de como a gente está acostumado a ver, né? Que aqui a gente só toma um açaí gelado e tudo mais. E aí lá ele vem fresco, servido tanto de manhã no café, quanto nas outras refeições do dia, com peixe frito, por exemplo, praticamente substituindo o feijão. Aí tem mujica de peixe, que é um prato amazônico, e também é de origem indígena, e é popular também no centro-oeste, como no Mato Grosso. A receita visa aproveitar as sobras do peixe assado do dia anterior, normalmente o tambaqui. No caldo vai azeite, vegetais, temperos, diferentes pimentas e o peixe desfiado em farinha branca para engrossar. Tem pirarucu de casaca, que é apelidado de gigante amazônico. O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do planeta e um dos símbolos da culinária do norte. Sua carne é limpa, sem espinhas, tenra e muito palatável, até para quem não está muito habituado com peixes e frutos do mar. Essa receita é muito consumida no Amazonas e é servida em camadas. O peixe desfiado, a farofa de mandioca, a banana da terra frita e o refogado de vegetais. Aí o Ministério do Turismo fez uma pesquisa sobre o turismo na região norte no ano de 2018. E aí nessa pesquisa eles abordaram as motivações e os principais turistas que vão visitar o norte. As principais motivações são o ecoturismo, a natureza e a aventura. Porém, é importante pontuar que a gastronomia também é um dos principais motivos. E aí, por conta disso, os turistas que visitam a região norte não ficam limitados a uma motivação bem específica. No caso do Amazonas, 67,2% dos entrevistados declararam interesse em conhecer a fauna e a flora, e a mesma razão de 45,3% dos viajantes que foram ao Pará. Entre os principais turistas estrangeiros que visitaram a região norte se destacam os norte-americanos, né, dos Estados Unidos, os argentinos e os franceses. E também nessa pesquisa eles falaram que os habitantes da região norte eles são muito receptivos, então não tiveram problema com isso. São dos habitantes mais receptivos que tem no Brasil, segundo a pesquisa. Bom, professor, essas são as referências bibliográficas que a gente usou para a nossa pesquisa de trabalho. Pode passar, por favor, Letícia. Tem várias referências bibliográficas. E no final tem um slide mostrando os integrantes do nosso grupo. Uma boa noite, professor. Boa noite.